Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Luandra Silva. Eu gosto de falar sobre física quântica, assuntos sobre espiritualidade, né? Sobre Deus. Não carrego placa de igreja nenhuma, porque quando Jesus morreu na cruz, ele não estava com a placa da igreja na mão. Quando ele morreu na cruz, ele morreu para me salvar. Eu sempre repito isso. E para nos libertar do jugo. Mas tem muita gente que está no jugo ainda, que está classificando, está julgando, está fazendo das pessoas, botando fardo nas costas das pessoas. Tem muitas religiões aí que usam as pessoas como se fossem gado, como se fossem robôs. A pessoa não tem mente própria, não pensa. A pessoa tem que fazer o que os líderes ordenam. Por exemplo, se o líder falar não pode usar calça, a mulher não pode usar calça, a mulher não pode usar calça. Se o líder falar você tem que casar, mesmo que a pessoa não tenha certeza que quer casar logo, a pessoa tem que casar. São usos e costumes das religiões. Eu não concordo com isso, porque Deus me deu livre-arbítrio para eu fazer o que eu quiser da minha vida. Só que, claro, que nem todas as coisas convém, mas nem todas as coisas eu me deixarei levar por elas. Nem tudo a gente pode fazer, porque a gente tem que ter consciência que nós não somos pecadores, como eles pregam o tempo todo, mas sim somos filhos de Deus. E filho, ele imita o pai. Filho, ele não fica pedindo, mendigando a bênção do pai. Filho, ele decreta o que ele quer. Por quê? Porque ele sabe que o pai dele vai dar para ele aquilo que ele necessita. Então, eu decreto que eu sou próspera, que eu sou abençoada, que minha família é abençoada. Eu passei por problemas, vários problemas na minha família, e eu sempre decretei que minha família era uma família abençoada. E aqueles problemas, milagrosamente, se desfizeram. Porque as pessoas pensam que para conseguir as coisas tem que estar se ajoelhando o tempo todo, tem que estar se sacrificando, tem que estar pedindo. Parece que Deus é surdo, ele não está ouvindo o que você está pedindo. Você tem que pedir 1000 vezes a mesma coisa para um Deus que não ouve você. O meu Deus não é assim. O meu Deus, ele olha para você, ele tem os olhos dentro de você. Ele sabe tudo o que você passa. Ele sabe quem você é, o que você precisa. Ele é o criador de todas as coisas. Só ele é Deus. Só existe um Deus. A única crença que eu realmente creio é que só existe um Deus. Não existe politeísmo, porque cada um tem seu Deus, mas não, só existe um Deus. Porque do nada ele criou todas as coisas. A Bíblia diz que do invisível foi feito o visível. O invisível é o quê? É o vácuo quântico, é o vazio. Foi dali que Deus criou tudo, porque ele faz parte de tudo. Ele é tudo em todos. Ele é o que ele quiser ser, porque ele é tudo. Ele é a matéria manifestada, a matéria... Tudo que você pode tocar, você também. Você é feita da matéria Deus. Você veio de Deus. Tem muitas pessoas que não sabem de onde vieram, ficam achando, eu sou pecador, eu não presto, eu não valo nada. Por que você não presta? Como é que você não presta se seu pai é maravilhoso? Se seu pai é poderoso, se ele é Deus? Observe as coisas que você fala. Palavras têm poder. Se você fala, eu sou pecador, você vai viver no pecado. Se você fala, eu sou filha de Deus, com convicção, você vai viver como filha de Deus. Agindo como filho, imitando seu pai. O que seu pai faz? O teu Deus faz. Ele abençoa. Então comece a abençoar as pessoas. Às vezes você está com o guarda-roupa cheio de roupa. Você não quer desfazer daquelas roupas. Nem usa aquelas roupas, você não quer desfazer. Um filho de Deus não faz isso porque ele não tem medo de ficar sem. Porque ele é rico, ele é próspero e é abençoado. Tem muitas pessoas que ficam com uma luz só da casa acesa para economizar. Um filho de Deus não pode agir assim, dessa forma. Por quê? Isso é medo, demonstra medo. O medo da escassez, o medo da pobreza.
Quem tem medo da pobreza não é rico. O rico, ele não tem medo de ficar pobre, porque ele sabe gerir os seus rendimentos, ele sabe administrar suas finanças, ele sabe, ele sabe fazer o dinheiro girar, ele sabe ter múltiplas fontes de renda. Então, ele não tem medo da pobreza, porque ele é rico. Mas aquela pessoa que nasceu dizendo que era pobre, pensando que era pobre, ele vai morrer pobre, infelizmente. Eu tenho que falar isso, porque ele nunca vai se sentir rico, porque ele acha que ser rico é feio, é do diabo. Ser rico não é de Deus, que Deus ama o pobre. Como é que Deus ama o pobre? Deus ama todos, claro. Mas, por causa de um versículo da Bíblia, se transformou numa tese, numa teoria. Fica bem. Se Deus ele é próspero, se Deus é dono de todas as coisas e somos filhos dele, nós, logo, somos herdeiros de todas as coisas, tanto materiais como espirituais. Jesus falou que nós faríamos mais coisas do que ele. Será que ele estava mentindo? Jesus mente por acaso? Que eu saiba, Jesus é o Filho de Deus encarnado. Ele é o próprio Deus. Foi a forma como Deus teve para manifestar-se ao homem, para que o homem pudesse conhecê-lo, para que o homem pudesse apreciar o amor de Deus. Quem é que morreria por você? Quem é que subiria numa cruz por livre e espontânea vontade e sacrificaria-se por ti, por causa dos teus pecados, das coisas erradas que você fez? Ninguém, somente o Filho de Deus, somente o próprio Deus faria isso, porque ele é quem mais te ama. A palavra de Deus fala assim: se o amor de uma mãe esfriar, mas o de Deus não, o de Deus nunca acaba. Porque o amor de Deus é comparado com o amor de uma mãe, mas o de Deus nunca, mesmo que sua mãe te despreze, Deus não vai te desprezar, porque ele te ama. O amor de Deus ele é perfeito. Não é um amor que fica jogando, lançando no rosto, como a gente faz com as pessoas às vezes. Às vezes as pessoas falam coisas com a gente que a gente fica jogando, lançando no rosto da pessoa. Diz que esqueceu, que perdoou, mas não esqueceu. Então hoje eu queria falar sobre isso. Eu estava hoje me arrumando para vir para a casa de minha filha em Salvador. E uma prima minha mandou uma mensagem para mim, porque ela viu no Instagram que eu botando assim um curso que eu estou organizando, Egrégora Poderosa. O nome é Egrégora Poderosa porque egrégora significa pensamento, pessoas que pensam igual, que têm os mesmos pensamentos, os mesmos objetivos. Então, quando ela viu assim Egrégora Poderosa, ela ficou pensando que eu era uma esotérica, ou sei lá, talvez uma bruxa, talvez uma feiticeira, porque minha logomarca é o sábio, e ele tem aquele capuz que os bruxos usam, mas ela é uma roupa que a gente usa hoje em dia também. A gente usa roupa de moletom com capuz. É a mesma coisa, só que ali é com outro tecido. Aí eu tenho essa figura do mago, que é um capuz. Eu tenho a figura da fênix, porque a fênix é uma lenda. A gente sabe que é uma lenda, que não existe fênix. Mas a história da fênix é porque ela renasce das cinzas. Assim como eu também renasci depois de estar praticamente morta, sem vida, sem nada. Eu renasci porque o amor de Deus me constrange a mudar, a crescer, a evoluir. O amor é um amor tão puro, tão verdadeiro, que mesmo que você não tenha ninguém no mundo que te ame, você se sente amada, você se sente querida, por causa desse tão grande amor revelado através da pessoa de Jesus Cristo. E ela começou a fazer perguntas. Eu comecei a falar para ela que o curso é sobre beleza, mas vai ter uma mentoria. Na mentoria eu não vou estar falando de religião, vou estar falando sobre espiritualidade. Por que espiritualidade? Porque tudo vai depender da fé que você tem em Deus. Se você não tiver fé em Deus, você não vai para lugar nenhum. Tem até um ditado daqui da Bahia que o pessoal fala assim: quem tem pé vai a pé. Né? Geralmente são os católicos que falam isso, mas não importa. Quem tem fé vai de todo jeito, vai a pé, vai de bicicleta, vai de carro, vai no pensamento, vai na oração, vai como quiser, porque tem poderes. Então, todo dia, eu falei para ela que todos os dias eu falo: eu sou forte, feliz e poderosa
nada me afeta, nada me afetará. Nada me detém, nada me deterá. No caminho que eu sigo e no caminho que eu vou seguir, eu já venci em nome de Jesus. Por quê? Porque eu creio nessas palavras que eu estou falando, então ela se torna verdade em minha vida. E eu tinha muito problema com depressão, e chorava muito, e sofria muito. E depois que eu comecei a falar essas palavras que se chama mantra, palavras combinadas para dar um significado, se chama mantra. Então, esse mantra que eu falo, eu completo. Por quê? Porque eu sou assim. Porque o Senhor é meu pastor e nada me falta. Não me faltará. Nada me falta mesmo. Eu já me sinto completa. Eu não preciso de nada na minha vida mais. Eu tenho Deus. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Porque Ele supre as minhas necessidades, tanto materiais como espirituais. Ele me dá o conhecimento que eu preciso, Ele me dá a sabedoria que eu preciso, Ele me dá a paz que excede todo o entendimento. Ninguém entende essa paz que a pessoa que tem Deus tem. Em meio a toda a tempestade, Jesus estava dormindo no barco, porque Ele tinha paz que excede todo o entendimento. Os discípulos estavam todos desesperados, corriam para um lado, corria para outro, o barco entrando água, e um discípulo foi lá e falou: Mestre, o mar está revolto e tu dormes. Como pode isso? E Jesus foi e falou para a tempestade se acalmar. E aí alguém falou: que homem é esse que até o mar obedece ele? Então é esse Deus que até o mar o obedece, que é o meu Deus. É o único dono de tudo, da tua vida e da minha vida também. Então, todas as vezes que eu emito uma palavra positiva, uma palavra da Bíblia, uma palavra sagrada da palavra de Deus, eu estou profetizando sobre a minha vida. Eu falo todos os dias, em todas as áreas da minha vida, estou cada vez melhor. Porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Então, eu tenho essa minha fé, que todos os dias, em todas as áreas da minha vida, eu estou cada vez melhor. Eu estou com 50 e poucos anos, mas eu estou cada vez melhor. Eu tenho problemas e dificuldades como todas as pessoas, mas eu estou cada vez melhor. Porque eu falando isso, meu cérebro, os meus neurônios, eles vão entender que eu estou cada vez melhor. Mas se eu falo, ai que infelicidade, ai que tristeza, ai que dor, ai que miséria, então essas coisas virão para mim também. Tudo que você pensa, está pensando em você. Se você pensa em felicidade, a felicidade vem para você. Tudo que você quer vem para você. Se você fala em coisas ruins, se você pragueja contra as pessoas, se você odeia, vem também para você. Porque o universo é assim. Vem 7 vezes para cima de você, porque são as leis de Deus. Tudo na Bíblia fala 7. 70 vezes 7 é o número que você vai perdoar o seu irmão. Então, eu não estou com raiva da minha prima, porque ela ficou me questionando, querendo saber o que eu estava fazendo, se eu era esotérica, se eu era isso, se eu era aquilo. Eu falei para ela, não, eu não sou esotérica, eu sou filha de Deus. Eu ensino as pessoas a agradecer a Deus pelo que elas nem têm, mas já agradecendo como se já tivesse. Porque fé é você já agradecer antes de receber, crendo que receberá. Aquele que crê que receberá, já recebeu, diz a palavra de Deus. Então, eu creio nas coisas que eu recebo de Deus. Nem falo receberei, recebo. Eu creio em tudo que Deus tem para mim. Eu creio e eu falo mesmo, eu profetizo para mim mesma. Eu não vou amaldiçoar a minha vida porque as pessoas pensam que mantra é do diabo, porque mantra não presta. Porque os meus mantras todos têm base bíblica. Todos estão na Bíblia, se você for ver. Eu tenho para cada mantra que eu pronuncio, que eu estou treinando no meu cérebro, porque a repetição leva à aprendizagem. Eu estou treinando meu cérebro, porque eu fui criada para ser pobre, eu fui criada para ser a barraqueira, eu fui criada para ser louca, eu fui criada dentro de uma cultura que eu não presto, que eu não valo nada, que eu sou louca, que eu sou irresponsável, que eu sou bagunceira, que eu sou preguiçosa, talvez, não sei. Então, sabe-se lá o que se pensa de mim, né? Nem me importo com a opinião alheia. Então, eu falei até com minha prima,
que eu não me importo com o ponto de vista alheio, porque não é que eu esteja fazendo grosseria com ela, que eu a amo demais. É porque eu não me importo com o ponto de vista das pessoas, eu me importo com o meu ponto de vista. Porque cada caixinha cada pessoa tem uma caixinha. Então, na minha caixinha, ninguém entra. Porque na minha caixinha significa o meu pensamento. Ninguém entra no meu pensamento para poder me fazer de robô, não. Ninguém tem esse poder. Só quem tem o poder de entrar dentro da minha caixinha se chama Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ele tem vários nomes, mas eu prefiro chamar ele de Criador, porque eu sou co-criadora juntamente com ele. Ele me faz criar coisas. Tudo que eu crio, eu só posso criar com o consentimento dele. E se eu peço alguma coisa, se eu quero algo e não acontece, é porque ele quer o meu bem e sabe que aquilo que eu pedi não é bom para mim. Então ele não permite que aconteça. Ele coloca uma outra coisa, uma outra situação para provar para mim que aquilo que eu pedi foi ruim para mim. Pedis e pedis mal, porque não sabeis o que pedis. Diz a palavra de Deus. Então, até para pedir, a gente tem que ter sabedoria. As coisas que eu peço são para minha felicidade e para a felicidade das pessoas também. Porque uma coisa que eu aprendi com Hélio Couto, que a gente nasceu com propósito. A gente não nasceu nesse mundo aqui para ficar aqui só passando tempo, até esperando, com a boca aberta, esperando a morte chegar. A gente está aqui para trabalhar, estudar e ajudar as pessoas. Porque que irmão é esse que está vendo o seu outro irmão na dificuldade e não ajuda? Você vai fazer igual aquele samaritano? Não, até aquele homem que naquela época representava um pastor, um sacerdote, que ele passou pelo homem que estava lá em Samaria, deitado no caminho, como um mendigo, que ele foi assaltado, roubaram tudo que ele tinha. E o que foi que os religiosos fizeram? Passaram de largo. Fizeram de conta que não estavam vendo. Hoje também a gente passa por várias pessoas e faz de conta que não está vendo. Quantas vezes você passou por uma pessoa conhecida só porque ele estava bêbado e você tratou ele mal? Você deixou ele lá jogado como se ele fosse um cachorro qualquer, que nem cachorro merece ser maltratado. Então, eu falei para ela o seguinte: olhem, eu tenho a minha fé em Deus. Eu sou espiritualista. Eu não carrego placa de igreja. A minha fé é em Deus, não é no homem, não é nas igrejas, não é em religião nenhuma. Porque se a igreja fechar, acontecer alguma coisa, eu também vou me afastar de Deus? Não. Eu não me afasto de Deus por ninguém, nem por palavras negativas que me falem, nem por pensamentos malignos, nem por difamações com o meu nome, porque eu disse que eu não gosto do meu nome, porque eu tenho motivos para não gostar do meu nome. Porque sempre fui praguejada desde criança. Sempre meu nome não foi muito bem aceito. Porque meu nome significa a minha pessoa. Então, se até hoje tem pessoas que me odeiam na minha própria família, claro que eu não os odeio também. Mas eu sinto esse ódio. Eu sinto, porque só a pessoa olhar pra mim, o olhar dela já mostra que ela me odeia, que ela tem nojo de mim, que ela não gosta de mim. Então eu falo o quê? Senhor, mesmo que ela não me ame, eu a amo. Só que eu não vou ficar atrás dela passando a bestalhada. Atrás da pessoa, se fazendo de besta. Isso aí, Deus nunca mandou ninguém fazer isso. Você fica na sua, que ela fica na dela. Quando alguém não gosta de você, você deixa aquela pessoa no canto dela. Respeita a vontade dela. Vai viver sua vida. Para de estar andando na casa dos outros, na casa de vizinho, na casa de vizinha, nas esquinas, fofocando, falando dos outros. Vai viver tua vida. Vai fazer o bem sem olhar quem. Vai estudar. Vai trabalhar. Vai cuidar dos teus familiares. Quantas vezes eu já tive que ir de manhã cedo na casa de minha mãe para dar uma varrida na casa dela. Porque eu senti necessidade dentro do meu coração. Ela é minha mãe. Eu não fui criada com ela, mas ela é minha mãe. Eu tenho que ir lá, pelo menos, dar uma varrida na casa dela. Para mostrar para ela que eu sei que ela é minha mãe. Mesmo que ela não demonstre esse amor por mim, mas eu tenho que demonstrar um amor por ela. Porque ela me deu a vida. Deus criou a vida, mas manifestou através dela a minha vida. Então, eu tenho que honrá-la. A palavra de Deus também fala que a gente tem que honrar o pai e mãe. A gente tem que amar as pessoas. Então, as pessoas estão hoje totalmente enganadas, vivendo numa religião, vivendo uma vida de farsa.
vai para a igreja para estar falando da vida dos outros, julgando quem é LGBT, julgando quem é pobre, julgando quem tem depressão, julgando quem é isso, julgando quem é aquilo, julgando quem se separou, julgando quem traiu a mulher, quem traiu o marido. É as pessoas hoje em dia da igreja. Infelizmente, não todos, porque tem muitos lá que são santos, são anjos do Senhor. Mas tem uns que são uns capeta também. Vou te falar isso. Me desculpe falar dessa forma. Tem umas pessoas dentro da igreja que é pior do que o Satanás. Porque, bem, eu não gosto do meu nome porque 2 pessoas já falaram que meu nome é Lúcifer. Aí eu peguei o meu nome, que é Luciana da Silva de Andrade, e botei Luandra, que é a mistura de Lu com Andrade. Aí minha prima já estava pensando que era uma entidade do candomblé. Eu nunca vi falar que tem essa entidade do candomblé. Nunca ouvi falar. Pra mim isso é novidade. Aí fui no Google, pesquisei. Não é Luandra, é Aruanda. E se eu quisesse botar meu nome Aruanda? Ela dá conta de quem? É um nome apenas. Quantos Jesus tem nesse mundo aqui? E é Jesus, por acaso, o Filho de Deus? Quantos José tem aqui nesse mundo? E é o José o pai de Jesus? O marido de Maria? Quantas Marias tem nesse mundo? E é Maria Madalena? E é Maria, mãe de Jesus? As pessoas estão se equivocando demais. Se preocupam tanto em olhar a vida dos outros. Se preocupam tanto em criticar, em se meter na filosofia dos outros. Deixa eu com minha filosofia. Não estou fazendo mal a ninguém. Pelo contrário, eu ajudo as pessoas a sair de problemas seríssimos, apenas com palavras positivas e pedindo à pessoa que ela aumente a fé dela em Deus. Se isso for um crime, que Deus me puna. O próprio Deus me puna. Eu ensinar as pessoas a orar direito. Porque ensina a pedir. Eu falo, você não peça nada a Deus. Porque você não é mendigo. Quem pede é mendigo. Você agradeça. Porque quem agradece sabe que já recebeu. Quem tem fé já sabe que já está vindo já. Não precisa ficar naquele desespero. Você quer viver no modo de desespero, modo de sobrevivência, e ainda diz que é cristão? Que cristão é esse? Modo de sobrevivência. Ah, eu estou sobrevivendo como um arranhão, como dizia Cazuza. Que isso? Que fé em Deus é essa? Eu estou vivendo minha vida plena. Plena na graça de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu acordo falando com Ele, durmo falando com Ele e sou criticada por isso. Por quê? Porque eu não quero participar da igreja. Porque na igreja, quando a gente vai para a igreja, a irmã fica na porta olhando sua vida. A irmã chega na rua e te chama e pergunta, você não está indo na igreja por quê? Ela não pergunta porque se você está bem, se você precisa de alguma coisa, não. Você pode estar toda destruída. Ninguém vai perguntar se você precisa de nada, não. Mas quer saber da sua vida, se meter na sua vida para mandar em você. Para dizer que você só é crente se for para a igreja. Eu sou crente, sim, eu creio em Deus. Eu sou cristã porque eu creio em Cristo. Eu creio no sacrifício dele na cruz. Mas eu vou para a igreja se eu quiser. E eu vou quando eu quiser. E ninguém pode se meter dentro da minha caixinha. Assim como eu não posso me meter na caixinha dos outros. Quando a pessoa vem me pedir ajuda, eu vou ajudar sim. Eu vou ensinar ela quem é Deus. Deus é infinito. Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Deus dá tudo o que você quer, tudo o que você precisa, se você acreditar. Se você ficar em dúvida, ai, será que Deus vai me dar mesmo? Claro que Ele não vai me dar. Você ficou em dúvida. Então você vai voltar com sua dúvida. Todo mundo que quer receber uma bênção tem que fazer um movimento. Eu falo isso, meu filho fica achando engraçado. Eu falo assim, eu preciso fazer um movimento. Porque quando Jesus ia curar alguém, alguém tinha que fazer um movimento de ir para encontrar com Jesus. É muito fácil você falar, quero receber um milagre, mas você não faz nada para receber o milagre. Você fica paralisado. Oração é orar e agir. Orar, ação. Significa. Então você pede, aí você fica de joelho lá no quarto. Não tô criticando quem ora de joelho, não. Acho muito lindo a pessoa que ora de joelho, que faz jejum. Eu não gosto de fazer jejum, não sei fazer jejum. Não tenho saúde muito boa para fazer jejum. Mas eu digo uma coisa para vocês. Quem acredita em Deus recebe tudo. Se fizer o seu movimento. Assim como aquele homem que estava na cama.
Ele não tinha como fazer o movimento, mesmo assim, porque ele era paraplégico. Mesmo assim, ele fez o quê? Ele sempre conseguia chegar lá no tanque, mas só que ele não conseguia correr, porque ele era deficiente. Quando o movimento da água vinha e o anjo fazia o movimento na água, ele não conseguia se jogar. E vinha um primeiro, se jogava e recebia a bênção. Por que a pessoa recebia a bênção? Porque ela fazia um movimento, ela recebia seu milagre. Ela saía do lugar que ela estava e ia ao encontro de Jesus. Porque é isso que é fé, é você ir ao encontro de Jesus todos os dias. Todos os dias eu quero estar me encontrando com Jesus, porque eu amo demais. Todos os dias eu quero conversar com Ele. Eu preciso da presença dEle o tempo todo do meu lado, na minha vida. Ele está dentro de mim. Ele está dentro de você. A palavra de Deus diz que o reino de Deus está dentro de vós. Você não precisa correr para lá e para cá para procurar o reino de Deus. Ele já está em você. Você tem que fazer com que esse templo de Deus, que é você, possa agradar a Deus. Então se consagre, não ande com qualquer pessoa, porque infelizmente a gente tem que se separar. Tem que andar separado, não pode andar junto, misturado, juntos e misturado, como dizem por aí. Não pode, porque tem pessoas que elas praticam coisas erradas que desagradam a Deus. E quando a gente anda com essas pessoas, a nossa vida vai piorando, porque a gente só tem sucesso quando a gente é obediente à palavra de Deus. Tem muitas pessoas que vão dizer, você fala em obediência, mas você não está indo para a igreja. Eu vou para a igreja, mas eu vou quando eu quero. Não sou obrigada a ir para a igreja. Todos os domingos, todas as quinta-feiras, todas as campanhas. Eu vou quando eu quero. Eu vou, minha família vai. E é bênção. E sempre tem uma palavra de Deus pra gente. E também sempre tem uma palavra de Deus pra gente, pra minha família e pra mim, e na minha casa também, todos os dias. Todos os dias tem uma palavra de Deus pra mim e pra minha família. Porque nós cremos nele. Não é só de palavra, mas é de vida também. Então, quando vem as perseguições, quando vem as pessoas contra nós, a gente fica no nosso lugar. Sabe por quê? Porque maior é Deus na minha vida do que todas as perseguições. E maior é Deus também na sua vida também. Então, quando alguém começar a falar coisas pra você que você não quer ouvir, não brigue com seu irmão, com seu parente, com sua parenta. Não brigue com seu amigo. Você apenas deixa ele lá no cantinho dele e fica no seu canto. Saia da cena. Tem uma pessoa que não faz parte da minha vida hoje, mas ele me falava isso. Saia de cena quando você estiver incomodando alguém. E eu não entendia quando ele falava isso. E hoje eu entendo. E eu agradeço a ele por essa palavra que ele deu pra mim. Quando você não estiver agradando, saia de cena. Porque só assim você vai vencer e você vai ter paz. Não insista. Se você não está sendo bem-vindo num lugar, não insista. Se valorize. Deus te valoriza tanto porque você não se valoriza. Se valorize. Você não está bem visto ali, não fique ali. A pessoa está falando mal de outra, não participe. Não participe daquela conversa. Saia. Não ande em roda de escarnecedores, onde as pessoas falam. Às vezes um pai falando da filha, às vezes um irmão falando do irmão. Se seus irmãos forem errados, andarem com pessoas erradas, não ande com eles. Não ande. Você ajude eles como você puder, sem estar perto deles. E eu vivo essa vida, que eu tenho que viver separada dos meus irmãos, porque eles andam praticando coisas negativas que não condizem com minha fé. Porque o negativo atrai o negativo, semelhante atrai semelhante. Se eu sou uma pessoa que quero positividade na minha vida, eu tenho que andar com pessoas positivas. Eu tenho que viver com pessoas positivas, eu tenho que ser positiva em todas as minhas coisas, nas minhas falas, nas minhas ações e nas minhas atitudes para com o próximo. Porque não adianta eu falar que sou filha de Deus e tratar meu próximo mal. Então, às vezes, eu tenho uma voz um pouco agressiva e eu falo com as pessoas e elas pensam que eu estou brigando com elas, mas não estou brigando, eu estou expondo o meu ponto de vista porque elas querem mudar de qualquer forma o meu pensamento. Quer dizer que eu não tenho um livre-arbítrio para pensar o que eu quero, para sentir Deus do jeito que eu quero.
ou do jeito que Deus me ensinou a lidar com ele, a viver com ele. Eu vou fazer igual Adão, que quando Deus chegou no jardim do Éden, ele se escondeu, porque estava nu, porque estava envergonhado? Não, deixe meu relacionamento com Deus. Não se meta no meu relacionamento com Deus. Nem eu não dou essa oportunidade para ninguém, nem marido, nem filho, nem igreja, nem ninguém, nem parente nenhum pode se meter no meu relacionamento com o meu Deus. Porque eu creio somente nele. Porque o homem é mentiroso. O homem é mentiroso. Mas Deus não, Deus é fiel. Fiel e compassivo. Benevolente, misericordioso. Pronto a perdoar. O teu próximo fica com ódio, você fica com raiva, mas Deus não guarda nenhuma mágoa de mim. Ele lança o meu pecado no lago do esquecimento quando eu me confesso, porque eu me confesso para Deus, não para o homem. Quando eu faço algo errado, eu peço perdão a Deus e a mais ninguém. Mas eu não ando no pecado. Quem é filho de Deus não anda todo dia pedindo perdão porque não anda no pecado. Mas se pecar, temos um advogado que é Jesus Cristo. É o meu advogado. E todas as causas que eu tenho, eu já venci em nome de Jesus, porque eu tenho um advogado chamado Jesus Cristo. Ele é poderoso. Ele é um dos melhores. E não me cobra nada. É de graça que ele me defende. É de graça que ele leva as minhas causas. Isso é lindo demais. Saber que eu tenho um advogado. Eu não posso me preocupar com nada, porque eu tenho um advogado. Eu tenho tudo. Eu tenho um justo juiz, eu tenho um advogado, eu tenho um pai, eu tenho o meu criador que me molda, porque a palavra de Deus diz que somos vaso e que o oleiro, que é Deus, ele pode quebrar o vaso quantas vezes forem necessárias para que aquele vaso fique bonito e agrade o seu dono, que é Deus. Então, quantas vezes precisar, Deus pode me quebrar e me retomar de novo e me refazer de novo. Porque eu quero ser como Deus quer. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu não sou Lúcifer, como falaram. Porque Luciana, então Lúcifer. Há poucos dias eu ouvi isso. E eu já não gostava do meu nome por vários motivos. E aí agora... E não foi a primeira vez que chamaram Luciana de Lúcifer. Aí eu falei assim, meu Deus, meu nome comparado ao nome de Satanás. Aí teve outro parente que disse que eu sou Satanás. Só porque eu não concordo em alguma coisa com ele, ele tem alguma desavença comigo. Nem sei porquê, que eu não vi motivo para ele ter desavenças comigo, por causa de coisas materiais. Então as pessoas hoje em dia não tem negócio de meu bem não, é meus bens. As pessoas se preocupam hoje com seus bens, com seu dinheiro, com sua casa, com suas coisas. E as outras pessoas, ó, eles não estão nem aí para as pessoas. São as pessoas crentes, as cristãs. Ser cristã assim, eu não quero. Não. Ser cristã assim, eu não quero. Se eu não estou agradando a Deus, eu estou sendo má com meus irmãos, com minha família, se eu estou destruindo o sentimento de alguém, porque tem pessoas que querem destruir nosso sentimento, querem destruir nossa vida. Se pudessem pegar uma faca e esfaquear, a gente esfaqueava. Que é tanto ódio que essas pessoas têm que você não entende de onde vem tanto ódio. Porque eu falo as coisas que eu tenho que falar mesmo. Às vezes eu não consigo controlar a minha língua porque eu vejo coisas além. Então eu vou e falo, olha, é isso. As pessoas não gostam. Mas eu já aprendi com o meu Criador, com o meu Deus, que cada um fica na sua caixinha, cada um tem seu ponto de vista. E eu não sou obrigada a concordar com eles, mas eles também não são obrigados a concordar comigo. Então cada um com seu ponto de vista e cada qual no seu galho, cada macaco no seu galho. E eu vou ficando por aqui, que esse vídeo ficou bem extenso. Eu agradeço a vocês. E eu vou estar sempre falando sobre espiritualidade aqui. E amanhã eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a como ganhar as suas bênçãos, como mudar a sua vida. E isso é sério, viu?
Quem é que quer mudar de vida? Você quer mudar de vida? Amanhã eu vou lhe falar como foi que eu mudei minha vida. Como foi que Deus mudou minha vida. Foi fazendo algumas coisas, algumas técnicas, orando, agradecendo. Nunca mais pedi nada a Deus, eu só faço agradecer. E mudando alguns hábitos que eu fui treinada para ter aqueles hábitos. Só que eu peguei crenças que me limitavam, desculpa a gagueira, eu sou um pouco gaga, que me limitavam e eu cortei, tirei da minha vida essas crenças, troquei por outra crença. Por exemplo, pobre que nasce pobre, morre pobre. Não, eu não, só porque eu nasci pobre eu não vou morrer pobre, não. Eu já sou rica, já sou abençoada. Quem tem dinheiro é do diabo. O dinheiro é sujo. Isso são crenças limitantes. O dinheiro é apenas um papel, uma energia. O dinheiro, ele vem para trazer conforto para a gente. Tudo que existe nesse mundo foi criado por Deus. O dinheiro pertence a Deus. Todas as riquezas desse mundo pertencem a Deus. Não pertencem a Satanás. Satanás não tem nada aqui. Porque ele não é dono de nada. Ele não é criador de nada. Quem cria tudo é Deus. Então, essas crenças me faziam sempre viver na situação difícil financeiramente. A partir do momento que eu comecei a falar, o dinheiro é bom, o dinheiro ele pode ser usado para ajudar as pessoas, ele é bom porque ele me proporciona uma vida melhor. E Deus, ele é próspero, Deus é o dono da prosperidade, é o dono de todas as riquezas. E claro que o dinheiro vem de Deus, não vem do diabo. O diabo não tem nada nesse mundo aqui, é um perdedor, é um coitado. Ele está tentando cumprir os dias deles ainda. Ele tem o propósito dele. Porque a luz tem que sobrepor sobre as trevas. Por isso que ele existe, o diabo. Para que a gente possa entender quem Deus é. Porque ele é opositor, entendeu? Então, tudo que existe tem o lado contrário. Então, o diabo é o contrário de Deus. É por isso que ele existe. Ele existe para a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Por isso que o diabo existe. Porque se o diabo não existe, a gente não ia saber que tem o bem e tem o mal, que tem o bom e o ruim, que tem, né, os contrários, os convexos. É por isso que o diabo existe. Mas não vamos falar mais nesse nome não, porque esse nome é feio, esse nome é ruim. Vamos falar sobre o nosso Deus. Ele tem muita coisa para fazer na sua vida. Sua vida vai mudar se você tiver com dívida, se você tiver com problema de depressão, se você tiver com qualquer problema, manda uma mensagem para mim que a gente vai conversar no WhatsApp, tá certo? Um cheiro.